Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa Capacete na Obra. Aqui a gente discute todas as estratégias para que você possa construir a sua casa de forma simples, prática, mesmo sem experiência e sem recursos. O meu nome é Danilo Soares, eu sou engenheiro e especializado em construção de alta performance. Basicamente é custo baixo e grandes resultados. E o tema de hoje é: você deve construir ou comprar uma casa pronta? Então eu vou abordar muito aqui quais as vantagens que você tem em relação a construir uma casa, né? E uma delas que a gente trata muito com as pessoas é relacionada ao custo. Porque a maioria das pessoas tem o seu desejo, tem os seus sonhos, tem as suas necessidades, mas fica às vezes muito pensativa assim: puxa vida, como que eu faço, o custo da obra e tudo mais. E nesses anos todos, mais de 30 anos que eu atuo nesse mercado, eu vi que se você adotar alguns procedimentos, alguns métodos padrão, você vai conseguir performar a obra muito bem. Então o que é basicamente performar a obra? Se você souber o custo dela inicial, todas as etapas, tudo que você tem que fazer, você vai partir desde o início com uma obra extremamente planejada, onde você vai saber todos o passo a passo, quando você tem que comprar o material, quando você vai entregar, e não vai ocorrer aqueles incidentes que a gente vê muito na obra, né? Compra um monte de cimento, fica lá, vem uma chuva, molha o cimento, estraga o cimento, vem um caminhão de areia, coloca o caminhão de areia lá, e uma chuva vem, leva a areia embora. Tudo isso é desperdício de obra. Mas uma coisa eu garanto para vocês: eu atendo hoje, na minha vida profissional, cerca de 20 construtoras. As construtoras ganham sim muito dinheiro, e não tem nada de errado com isso, está tudo bem, mas elas fazem uma obra que está dentro da característica do negócio delas. Mas quando você quer atender às suas necessidades e performar bem isso, o que vai acontecer? Você vai ter uma obra barata, você vai ter uma obra que você vai ter todo o controle financeiro dela, e no final toda a valorização dessa empreitada, dessa jornada, ela é sua. Só que muitas vezes eu vi muitas e muitas pessoas errarem nesse planejamento. Tem uma técnica japonesa, né, que foi utilizada logo depois da guerra, que chama PDCA, que basicamente os japoneses eles gastam muito tempo no planejamento, né? Vamos supor que o serviço seja de 1 ano. 6 meses eles gastam com planejamento, 3 meses executando e 3 meses para acertar tudo, deixar tudo em ordem. E o brasileiro, às vezes, pela maneira de pensar e tudo mais, o que ele faz? Ele gasta pouco tempo no planejamento, começa a execução, e durante essa execução ele vai consertando os problemas ao longo do tempo. Isso requer muita energia, você acaba gastando muito mais dinheiro, né? E tendo muita dor de cabeça. Então, eu estou aqui nessas lives para passar para vocês todo esse conhecimento que eu tenho, para que vocês que vão enfrentar esse desafio, essa jornada, ainda mais muito nessa época que a gente está vivendo, né? Dessa restrição de movimentação, muitas pessoas estão percebendo o quanto faz falta você ter um home office dentro da sua casa, o quanto faz falta você ter uns espaços mais adequados, né? E quando tudo isso passar, o convívio social ele vai estar completamente alterado, né? Até o valor de um abraço e tudo mais. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para as pessoas que elas precisam ter quando vão fazer uma obra é ela ter clareza. O que ela quer, né? Como ela quer fazer aquilo? Porque hoje, exatamente no dia de hoje, nós começamos uma obra num condomínio de médio para alto padrão. E eu estive visitando o condomínio nos dias anteriores, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de obras iniciadas e paradas. Por que isso aconteceu? Eu conversei com algumas pessoas, né? E uma delas estava me comentando que
ela tinha parado porque todo o dinheiro que ela tinha previsionado para a obra, ela tinha gastado e não tinha chegado sequer ao ponto de colocar a primeira laje. E olha que era uma casa térrea, né? Tinha lá acho que uns 140 metros quadrados, mas ela tinha gasto só na fundação 70 mil reais. E quando a gente colocou isso num planner, né? Num detalhado, passo a passo do projeto, tudo, nós vimos que aquele custo deveria ter sido em torno de 25 mil reais. Então, esse custo a mais que ela gastou, ela poderia ter avançado muito mais na obra. E isso é uma situação que se repete. Eu sou engenheiro, fui fazer uma avaliação, também sou avaliador, fui fazer uma avaliação de uma casa, né, para dar continuidade. E eu também, eu vou ser sincero, eu senti até um pouco de dó da pessoa, porque ela estava vendendo uma casa que já estava mais ou menos aos 50%, 60% da construção, por um valor que não cobria sequer. Ela já tinha gasto 160 mil e eu tinha falado para ela que com 180 mil ela terminaria a obra e ela não estava nem começando o acabamento, porque ela gastou dinheiro de uma forma errada. Porque muita gente acha que obra é intuitivo, né? Tipo como fazer um churrasco. Todo mundo fala, não, churrasco não, é só aquecer o carvão. Não, mas se você quer fazer um bom churrasco, você vai ter que aprender como acender o carvão, a altura da grelha, tá certo? Como que você vai, qual a carne você vai escolher, como é que você vai fazer. Então, muita gente não pega esses cuidados iniciais de planejar uma obra. E às vezes contrata também profissionais que não estão acostumados a seguir as metodologias mais modernas que tem, que você hoje onde tem tecnologia. A gente vê que muitas obras antigamente usavam tecnologias de construção convencional. Hoje você já tem obras com construção de estrutural, que é muito mais rápida e tal, e a qualidade é muito superior. Tanto que uma das maiores patologias que, quando eu vou fazer uma medição, uma perícia numa obra, está justamente aonde? Nos problemas que foram feitos, né? A gente fala muito que é a síndrome de Gabriela, né? Você vai conversar com uma pessoa, poxa, tá dando uma infiltração, ou vai atender uma garantia, aí você fala com a pessoa que fez a obra, ele fala assim, mas eu aprendi a fazer assim, eu sempre fiz assim, e eu vou morrer fazendo assim. Só que se ele tivesse feito da maneira mais moderna que hoje a gente tem, com as tecnologias e metodologias, ele estaria evitando uma série de patologias que tem. Então hoje você vai em muitas casas que tem lá umidade, porque não foi feita uma boa impermeabilização, né? Casas que aparecem trincas, porque não foi feita uma fundação. A maioria das pessoas, vocês não imaginam o que eu encontro muito ao longo de todos esses anos, de pessoas que fazem só o projeto arquitetônico, aprovam lá na prefeitura e já começam a executar. Chamam lá, às vezes um conhecido, alguém, alguma coisa assim, e começam a executar a obra sem ter um planejamento. E eu vou passar nessa série de lives que a gente está fazendo, quase que um passo a passo para que vocês possam fazer a sua obra e ter tanta felicidade que ela não venha a ser uma dor de cabeça, porque muita gente fica tão chateado, às vezes animado, com dor de cabeça, que a pessoa não curte a jornada. Porque é muito legal quando você faz uma obra, você poder ir lá, escolher o acabamento que você quer fazer na sua casa, você poder escolher. Só que isso, se estiver dentro do seu orçamento, você vai poder chegar lá. Uma das coisas que a gente tem, quando a gente começa uma obra, a gente tem o custo, para vocês terem uma ideia, uma casa pequena, de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, gera mais ou menos umas 16 páginas de controle. Eu sei cada parafuso, cada prego, quantos quilos de aço vai usar, eu sei quantas curvas, né, cotovelos, que o pessoal chama, vai ter utilizado na obra.
Então eu tenho um poder de negociação muito grande. Eu posso chegar numa loja grande de material de construção, eu consigo comprar todo o material da obra, fracionar os pagamentos, fracionar a entrega. E aí eu sei que, por exemplo, com um bom projeto feito, o pedreiro, vamos supor lá que ele tem que usar 20 curvas lá na obra. Eu forneci as 20 curvas para ele. Aí o que acontece? Ele fala assim, tá faltando curva. Eu falei, não pode estar faltando curva. Aonde está faltando curva? Né? E ele tem que provar que não tem. Então isso são coisas que a gente vê muito no dia a dia da obra. Mas aí vamos voltar ao caso. Vale a pena fazer obra? Vale. Porque olha, as construtoras ganham dinheiro? Ganham. E qual que é a grande vantagem disso? Eu acho que a gente pode dividir ela em 3 pontos. Primeiro, você, se fizer ela certo, você vai ganhar dinheiro. Então voltando a essa obra que a gente começou agora. É uma obra que a pessoa, eu não vou falar os números certos, mas eu vou dar aproximado. Ela vai gastar 100, mas no final, né, porque eu fiz a avaliação dessa casa pronta, ela vai valer 200. Então, a pessoa, todo esse ganho vai estar feito lá. Mas aí vem assim, poxa, mas como é que eu posso escolher um parceiro legal, né? Como é que eu posso saber que a pessoa que eu vou escolher ela está apta ou não? Então existem algumas regras. Eu vou gravar até uma live específica sobre isso, mas hoje eu vou dar uns spoilers aqui, basicamente para vocês terem noção. Então, se você quer saber se alguém faz bem uma obra, pergunta para ele quais foram as últimas obras que ele fez, converse com os proprietários que contrataram ele, vê como é que foi feita a obra. Se ele tiver obra em andamento, vai lá, faz uma visita surpresa. E tem coisa simples, é que nem quando você vai visitar uma casa, né? Às vezes eu já entrei em casas muito humildes, mas que eram extremamente limpas, extremamente organizadas, né? E assim tem que ser uma obra. Porque se você vê coisa espalhada para todo lado, não se esqueça, é o seu dinheiro que está sendo desperdiçado lá. Não é o dinheiro do cara, né? De quem está fazendo. Então, se você vê que ele toma cuidados e tudo mais, isso já é uma boa. Então, quer dizer, é uma dica aí para você poder escolher. O segundo ponto é que eu vejo muito importante é que as pessoas têm muitos pontos cegos. O que são pontos cegos numa obra? Você vê lá numa obra que a pessoa, às vezes, por falta de conhecimento, o pedreiro chega lá, ou o empreiteiro e tal, e fala assim, olha, eu preciso de tanto de aço. Para ter uma ideia, numa das obras, a pessoa já tinha usado mais de 1,5 tonelada de aço na obra dela, e quando a gente fez lá o laudo de avaliação, a gente constatou que cerca de 60% só daquilo era necessário. Por quê? A gente foi conversando tudo, né? Porque a pessoa também contratou um engenheiro só para ser responsável no papel, não estava acompanhando a obra. Quem estava executando, de vez escolher um aço lá de meia polegada, de 1/4, né? Ele escolhia 2 aços de 3/8, isso gastava muito mais material e acabava encarecendo. Porque hoje é mais ou menos também como você fazer um bolo, né? Você pode ter todos os ingredientes ali, mas se você não fizer numa sequência certa, colocar a quantidade certa, você vai gastar muito mais do que você imaginou. Por isso que a gente tem muita gente que chega, às vezes, na metade da obra e acaba todo o dinheiro, né? E muitas vezes esse planejamento, quando ele não é feito anteriormente, ele dá todos esses resultados. E às vezes eu conheço pessoas que chegaram no final da obra e tinham tido tantos problemas que estavam até, vamos chamar assim, entre aspas, desgostosas. Mas eu também conheci gente que seguiu todo um roteiro, seguiu um planejamento, né? Fez a obra dentro da sua capacidade financeira. Isso foi muito bom. E aí eu falo para vocês o seguinte, existe como fazer uma obra sem ter recurso? Existe.
Existem modalidades no mercado que você consegue hoje fazer uma obra que, mesmo sem dinheiro, né, que você não tenha muito dinheiro, você consegue comprar o terreno, fazer a obra e pagando um custo muito menor do que você comprar uma casa pronta. Por que eu falo isso? Porque na casa pronta, ela foi desenvolvida, né, provavelmente por uma construtora, e ela tem um padrão, ela segue um padrão. E esse padrão, é difícil às vezes você poder mudar alguma coisa hoje, né? Você é no condomínio, você não pode mudar a janela, você não pode mudar a fachada, você não pode mudar a cor e tal. E existe um lucro nesse negócio. E esse lucro ele pode ser seu, né? E quando você faz isso, a gente falou um pouquinho da negociação do material, você ganha um poder de compra muito grande. Porque imagina que é o seguinte, de vez de você ir lá e comprar picadinho conforme a pessoa vai pedindo lá da obra, você tem um planejamento, um plano de você saber tudo que vai na obra. Você consegue negociar completamente lá. Muitas vezes a gente compra material, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cimento e concreto, né? A gente compra lá o material, eu compro um caminhão fechado de cimento porque eu sei que eu vou usar durante toda a obra, né? Uma viagem de cimento. Só que eu planejo e falo o seguinte, olha, eu quero receber isso nessa data, nessa data, nessa data e nessa data. E quando você tem lá feito isso, com pequenos informativos que você tem na obra, até a própria pessoa que está executando, ela consegue fazer, né? E isso tem ajudado muita gente nesse caminho todo, né? Porque eu apanhei bastante, viu? Durante toda a minha vida, eu tenho uma curva de aprendizado e meu avô já dizia que aprender com os erros dos outros custa menos. O que eu estou passando para vocês aqui são conhecimentos que eu adquiri ao longo de mais de 30 anos de trabalho e de ver tanta patologia, né? Patologias são problemas que ocorrem nas obras que poderiam ser evitadas, porque olha, uma coisa eu garanto para vocês, fazer uma obra bem feita custa muito menos do que se fazer ela mal feita, porque mal feita ela pode em um primeiro instante parecer que você vai gastar menos, mas lá na frente para você consertar vai custar tão caro que muitas vezes a sua obra ela estoura o valor, né? Então eu falo muito sobre qual que é o melhor momento, né, para você começar. Então volto de novo para o ponto da clareza. O momento certo de você começar é quando você tem clareza do seu objetivo. E quando você faz esse conciliado com um bom planejamento, lembra dos japoneses, os 6 meses e tal? Por que eles gastam muito tempo? Poxa, você imagina começando uma obra, você sabendo do projeto, que ele vai atender a todas as suas necessidades, que vai ter os dormitórios que você precisa, tá certo? Vai ter o seu home office, vai ter a cozinha do tamanho que você quer, se é conceito aberto, se não é, se você vai ter um pé direito maior ou menor, né? Você tendo esse conhecimento, você sabendo da sua capacidade financeira, você conseguir casar isso tudo, vai te trazer um ganho que você não tem ideia. Para ter uma ideia, numa das casas que nós fizemos agora, só de a gente ter organizado esse conhecimento, essa informação, né, através de planilhas e através de projetos, que depois eu vou falar em outras lives os principais projetos, os essenciais, os complementares, que são coisas muito perto do custo da obra, são muito pequenas, mas trazem um ganho muito grande. A pessoa conseguiu colocar uma piscina, tá certo? A piscina lá tinha 6 por 3,5, 6 por 3,5, ele colocou a piscina. Ele fez uma área de lazer, porque é uma família que gosta muito de receber amigos, familiares. Ele fez uma área de lazer, onde tinha uma churrasqueira, tinha um forno a lenha e tal, e um espaço bem convidativo para passar. Era um espaço até integrado com a cozinha, muito legal o projeto deles. E é uma casa onde ele teve esse ganho todo só porque a capacidade financeira dele, aliada
ao custo da obra, possibilitou não só ele ter um ganho na valorização, mas ele ter um ganho até na quantidade como é que eu vou dizer? Quantidade de informações acessórias na própria obra dele, né? E aí, eu acho que um outro ponto que a gente estava conversando sobre os pontos cegos, né? Que também é muito importante, sempre entender que quando você constrói uma obra, você é o dono da obra, você é o seu construtor, né? E muita gente, olha, eu vou ser sincero, hoje eu acho que mais de 90% das pessoas ou não fazem contratos, ou fazem contratos mal feitos, que eventualmente podem trazer problemas futuros, porque qualquer coisa que acontecer na obra, e eu vou ter uma live falando exatamente como você se protege disso, de não ter uma ação trabalhista lá na frente, se você tem um acidente na obra, de como você se proteger. E o mais importante que eu vejo de tudo isso, que isso faz baratear a obra. Por incrível que pareça, faz a obra ficar mais barata. Porque imagine o seguinte, se você não tem clareza de como deve fazer, é a mesma coisa se for fazer o bolo. Você chega lá e fala, eu preciso de ovos. Tá, mas quantos ovos? Você pode ir no mercado comprar uma dúzia e você vai usar só 6, ou você pode comprar uma caixa com 20 ovos. Ah, eu uso para outra coisa. Tá, mas como é que você vai usar concreto, cimento, areia, azulejo, né? Eu vejo muitas pessoas comprando pisos e azulejos sem um planejamento, sem saber exatamente a quantidade certa, com o delta que você precisa ter a mais para uma eventualidade, e gastando dinheiro à toa, porque depois esse material fica lá perdido. Até quando faz material de rejunte. Uma outra coisa que eu vejo muito o pessoal gastando é com acabamento externo. Eu vou dar também fazer também um conteúdo específico sobre isso, né? Hoje está mais em termos gerais, né? Que é como você pega e pode otimizar isso. Hoje existem materiais que já vêm prontos, que eles economizam em média 20 a 25% de um custo de você rebocar toda uma casa externa só usando material pronto, e que te dá uma durabilidade muito maior, te dá um nível de proteção, né, contra infiltração, umidade muito maior, e você gasta menos. Então, com um detalhe só, você faz. Voltando agora para o bolo, tá? Ó, quanto que eu vou usar de manteiga? Pô, eu vou lá e compro, às vezes eu vou usar 250 gramas, eu compro um pote lá de 500 gramas, tá? Ah, eu vou usar para outra coisa, mas uma obra não é assim. Você tem que comprar o material que você vai utilizar. Porque tudo que você economizar lá na frente, você pode escolher talvez um piso melhor, você pode colocar eventualmente uma banheira no seu banheiro, tá certo? Você pode guardar dinheiro, ter dinheiro sobrando para poder talvez mobiliar, ou colocar móveis planejados na sua casa. Mas é claro que tudo isso depende do quê? De como você vai fazer. Por isso que eu falo muito dessas questões de você conhecer o processo. O processo é tão importante para a execução de uma obra, que eu diria que se você conhecer ele, além da economia, você vai ter tanta tranquilidade que você vai poder curtir a jornada. Porque é muito legal você ver um sonho, né, sendo projetado, e ele depois vai se levantando e vai realizando. E eu tenho certeza, porque a obra ela tem 3 fases. Uma antes, que é essa que nós estamos discutindo hoje, aqui falando um pouquinho os cuidados que você deve ter. O durante, tá certo? Que é durante o período de obra, tudo que é onde ocorre a maioria dos problemas. E o depois, onde você vai usufruir com a sua família, você vai estar lá no seu espaço. Hoje, vamos pensar nesse período que ocorreu agora de quarentena, onde as pessoas ficaram em casa e tudo mais. Imagina que você tivesse um espaço onde atendesse cada filho seu tivesse um quarto, tá certo? Que você tivesse uma área de lazer que você poderia ir lá, ficar com a sua família ali, que você tivesse um escritório. E aí você fala assim, não, mas tudo isso é muito caro. Não, não é.
a gente tem um projeto aqui perto, né? Para quem está me assistindo, mas eu tô na Grande São Paulo, perto de Jundiaí, na região aqui próximo de Campinas, e tem uma cidade que uma família, eles ganham cerca de R$ 2.800, eles têm de renda, eles conseguiram comprar um terreno, construir a casa, tá certo? Com essa condição que eles tinham. Só que eles fizeram o quê? Tudo dentro do planejamento, né? E eles não tinham muito dinheiro, para ter uma ideia, eles usaram uma modalidade que é exclusiva e isso da Caixa, e ajudou muito eles nessa lá, tanto que agora está terminando, a gente está tirando toda a documentação que precisa, finalizando, e eles têm uma casa de 2 dormitórios, com 2 banheiros, e eles fizeram uma área de lazer e conseguiram na economia toda até cobrir a garagem, né, que no primeiro instante não estava coberto. E vão pagar menos do que o valor de aluguel que eles estavam pagando. Então, isso é uma das coisas que mais me traz satisfação, estar aqui compartilhando com vocês, é ver quando as pessoas realizam os sonhos, a felicidade delas. Né? Eu e minha esposa, a gente trabalha muito tempo nessa área e a gente recebe tanta retorno, feedback das pessoas, né? Mandando foto quando elas estão com a família, estão curtindo um evento, tá certo? E isso é muito gratificante. E é isso que me moveu, né, a vir aqui nesse momento e tá fazendo essa live para vocês. Porque eu sei que existem muitas dúvidas, né? Então eu vou passar agora fazendo uma série de mais ou menos, acho que de 20 a 28 lives, detalhando cada ponto que vocês vão poder assistir. Eu vou pedir para vocês fazerem também, se tiverem comentários, perguntas que vocês possam depois mandar. Eu vou pessoalmente tentar responder a todas, tá? Eu vou ler todas, mas eu vou tentar responder todas. Se tiverem muitas em comum, eu tento fazer uma live só de perguntas e respostas das dúvidas mais frequentes, tá certo? Mas só para a gente repassar. Então vamos lá. O que eu preciso para decidir se eu compro uma casa ou se eu construo? O seu momento de vida. Se comprar uma casa faz sentido para você, às vezes você vai precisar trabalhar num centro urbano maior, você quer morar próximo às vezes do seu trabalho, e ali um apartamento pequeno te atende, tá tudo bem, né? Isso tem um custo? Tem. Mas se você já está num outro estágio de vida, onde você precisa talvez atender às necessidades, porque a sua família está crescendo, ou você quer um espaço maior para receber os amigos, ou até o inverso, às vezes você quer um espaço mais otimizado, mais adequado, inclusive porque você vai começar a trabalhar em casa, você precisa ter seu ateliê, seu escritório, sua oficina, enfim. Vale a pena você fazer. Então, quais são os 3 pontos lá? Agora vamos fazer uma revisão, né? Primeiro, ter clareza do que você precisa. Dentro dessa clareza, você tem que estabelecer mais 2 pilares. Quais são os recursos e como você vai viabilizar esses recursos. Segundo ponto, é você estabelecer uma cadeia de parcerias, que são as parcerias que vão ser dos projetos, as parcerias que vão ser de quem vai construir, como é que você vai selecionar essas pessoas, né? A gente vai... Depois eu vou estar disponibilizando como se fosse um marketplace de algumas pessoas que eu conheço que podem estar aqui, e estou pedindo para todo mundo que vai fazer essas obras, compartilhe depois com a gente vai ter lá uma comunidade no Facebook que é justamente para a gente poder fazer e contar a experiência, né, de como é que foi feita a obra, enfim. E a última parte é você performar ela bem, né, que é o intuito da live hoje. Porque a construção, ela vai permitir para você ou ter um ganho patrimonial, onde você no final dessa obra você vai ter uma casa que vai valer muito mais do que tudo aquilo que você gastou, ou se você quiser pegar, se tiver com uma folga lá, pegar esse ganho e você colocar
vamos assim, opcionais na sua casa, que nem um carro lá, né? Se você conseguir um bom desconto, talvez você consiga comprar um carro que tenha ar-condicionado, tá certo? Então, se você performar bem a obra, você vai poder colocar talvez uma piscina, uma área de lazer mais boladona, mais cheia de detalhes, tá certo? Né? E eu quero deixar uma última coisa aqui. Poxa, mas eu não tenho dinheiro, né? Pessoal, existe uma modalidade que você consegue, com poucos recursos, construir a sua obra. Eu também vou estar falando dela amanhã, né? E também amanhã eu vou estar falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é o melhor momento que nos últimos anos para você iniciar a obra. As pessoas estão falando para mim o seguinte: ah, Danilo, mas eu tô com medo e tal. Pessoal, tem como você fazer uma obra, tem como você ter a garantia de ter o dinheiro na obra. É só você seguir uma metodologia, um passo a passo, um planner que você vai conseguir fazer. Como essa família que tem uma renda bruta aí mais ou menos de R$ 2.900, conseguiram construir uma casa que para eles é a casa do sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei o que você almeja. Mas eu vou falar o seguinte: se você assistir essa bateria de lives que nós vamos fazer, eu garanto que você vai chegar lá na frente e vai saber fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. É minha primeira live, né? Fiquei até emocionado. E eu agradeço vocês terem participado e convido para vir para as próximas, tá bom? E eu vou ter um imenso prazer em responder cada comentário que vocês fizerem e ajudar vocês nessa jornada. Porque eu também quero um dia receber uma foto, um print, uma mensagem, porque vai estar disponibilizado no meu contato, vocês falando e vocês entrando lá. Tá? E sem dor de cabeça, né? E com felicidade, tá bom? Abraço, valeu, até mais.